Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Dizer que é uma honra estar aqui perto desse monte de fera. Eu me sinto aqui não como um Daniel na cova dos leões, mas um leãozinho numa cova cheia de Daniéis, viu? E nós falamos aqui, como anteriormente foi dito, sobre o design inteligente no universo, no cosmos, fomos do macro ao micro, né? Das sinapses, da professora Kirsten, que falou das moléculas. E uma coisa que sempre me encantou é o corpo humano, né? E o corpo humano ele é uma máquina perfeita, né? Perfeitamente planejada, e ele é integrado por vários sistemas, né? Sistema respiratório, sistema nervoso, sistema digestivo. E dentro desses sistemas nós temos subsistemas. E um desses subsistemas é o sistema mastigatório humano. O sistema mastigatório humano, o próprio nome científico dele já mostra um pouquinho da complexidade dele, né? O nome é sistema estomatognático, onde estômato vem do grego e é o conjunto de estruturas bucais associadas que desenvolvem funções comuns, com a participação da mandíbula, que é a palavra gnatos, do grego. Por isso, estomatognático. Ou seja, ele é um subsistema, porque ele compõe o sistema digestório, mas ele é um sistema dentro de um sistema, certo? E ele é composto de várias partes que vão agir de forma integrada e sincronizada com os sistemas nervoso, endócrino e circulatório. E respiratório também. Ele é constituído por muitos músculos, gânglios, nervos, tendões, ligamentos, ossos, dentes, periodonto, articulações, mucosa, pele, lábios, língua, artérias, veias, glândulas. Ou seja, daí a gente pode extrair o quê? A complexidade redutível desse sistema. Se a gente tirar uma dessas peças, ele já não vai funcionar como deveria. Dentre os músculos, nós temos grupamentos de músculos. Aqui somente alguns para ilustrar. Nós temos músculos levantadores de mandíbula, baixadores de mandíbula, temos os músculos da língua, da mímica, da postura da cabeça. São, na verdade, 38 músculos ao todo envolvidos na mastigação. Além disso, nós temos vários nervos envolvidos, não só na parte motora, mas também na parte sensorial e de propriocepção, além do paladar também. Temos o sistema ósseo, o sistema mastigatório, ele também é composto por vários ossos que vão sustentar todo esse sistema. Sistema dentário, e aí nós temos duas dentições, a dentição decídua e a dentição permanente. Eu lembro que há um tempo atrás, uma pessoa me perguntou se dente era osso. Não, dente não é osso, dente é dente. É um órgão dental único. E se eu fosse começar a falar de dente, aqui daria uma palestra só para o dente. Fica para uma próxima. Mas o mais interessante é que a dentição decídua e a dentição permanente, elas são um exemplo excelente de antevidência, né? O que é antevidência? O projetista, ele, quando imagina um projeto e ele prevê que podem acontecer problemas e providencia de antemão a solução para aquele problema antes mesmo do seu projeto ser criado. Isso é uma amostra da dentição decídua e da dentição permanente. Por quê? A criança, ela tem uma estrutura óssea muito menor do que a do adulto, já que os ossos estão em formação. Porém, ela precisa mastigar, porque a alimentação é essencial para a vida do ser humano. Então, ela tem que ter dentes para poder ter uma mastigação eficiente, uma nutrição eficiente, mas, ao mesmo tempo, ela não tem uma arcada dentária que caiba os dentes permanentes, que são muito maiores. Então, o projetista, de antemão, providenciou uma dentição reduzida, de tamanho reduzido e de número reduzido,
que vem na fase de crescimento da criança, e após a fase de crescimento ter cessado, essa dentição ela é trocada pelos dentes permanentes. Nós temos ainda o periodonto. Uma coisa muito interessante aqui, a gente encontra um dilema, o ovo, quem veio primeiro, o ovo ou galinha, né? Nós temos, por exemplo, o periodonto ele é constituído por osso alveolar, ligamento periodontal, cemento, dentina, gengiva, e o osso alveolar ele é um osso dente dependente, ou seja, o osso alveolar ele só existe quando existe dente, ele serve para fixação dos dentes. Quando um dente é extraído, esse osso ele reabsorve até que ele desapareça da boca. Ao mesmo tempo, o dente só é sustentado na boca através do osso alveolar. Então, a gente se pergunta, quem veio primeiro? O osso alveolar, que precisa do dente para existir, ou o dente que precisa do osso para existir? Né? E aqui dentro da TDI a gente sabe, veio tudo junto. Nós temos também, dentro do sistema mastigatório, que é um subsistema do sistema digestivo, um outro sistema que é um sistema articular, ou seja, o sistema articular, a articulação temporomandibular, ela é um subsistema do subsistema do sistema. Só para a gente ir calculando o nível de complexidade do sistema mastigatório. O sistema articular ele é composto por ossos, cápsula e disco articular, ligamentos, cartilagem, tecido retrodiscal e líquido sinovial. Nós temos várias funções do sistema mastigatório. Nós temos a função de sucção. Essa função ela é um reflexo alimentar inato, o que é muito interessante, porque o bebê, quando nasce, a única forma dele se alimentar e sobreviver, consequentemente, é através da sucção. Você imagina se a gente nascesse sem saber, sem ter esse reflexo da sucção. Como nós iríamos nos alimentar? Né? Não iria se alimentar e viria a óbito. Então, a sucção é uma função primordial do sistema mastigatório. Depois, quando os dentes erupcionam, nós temos a mastigação, que passa a vir também ser uma função primordial do sistema mastigatório e vital. Porque se o indivíduo não mastiga, ele não se alimenta, ele não manda corretamente o alimento para o sistema digestivo, que não vai ser, os nutrientes não serão absorvidos conforme deveriam, e, consequentemente, esse paciente, essa pessoa vai ficar desnutrida e pode também vir a óbito. Agora, você imagina se a gente tem a sucção e tem a mastigação, mas não tem a deglutição. Você mastiga, mas não consegue engolir. Então, a deglutição também é uma função vital do sistema mastigatório, que sem ela também o indivíduo não sobreviveria. Ou seja, o que a gente está vendo aí? A gente precisa de informação para isso tudo, e tudo funcionando junto, harmonicamente, ao mesmo tempo, uma função que depende da outra, que depende da outra. Se a gente tem uma só, a outra, o sistema todo não funciona. Nós temos ainda, olha, outro aspecto aqui de antevidência, a respiração. Nós sabemos que não é função primordial da boca a respiração, mas ela é uma função secundária. O que foi pensado? O ser humano não vive sem ar, sem oxigênio, certo? A princípio, o órgão que foi feito para captar o oxigênio do ar e levar para os pulmões é o nariz. Porém, pensando, o projetista pensando, e se houver uma obstrução do nariz? O indivíduo fica sem ar e morre. Então, a gente não pode correr o risco disso acontecer. Então, vou providenciar o quê? Uma segunda opção, que no caso de uma obstrução nasal, por uma gripe, ou até mesmo pólipos nasais e outros problemas, o indivíduo não venha a morrer por ficar sem ar. O bocejo, ele é um mecanismo de manutenção da vigília, está altamente associado ao sono, certo?
Além disso, o sistema mastigatório também participa da defesa do organismo, através do quê? Do choro. Você vê que o bebê, quando nasce, a única forma dele se comunicar e avisar que está com fome e precisa de alimentação, ou seja, uma função vital, é através do choro. Então, isso é fundamental, também, além de ser um mecanismo de defesa, ele também é vital para o ser humano. O grito, a mordida é uma maneira de defesa, certo? A tosse e o espirro são... O sistema mastigatório também participa da tosse e do espirro, que também são reflexos protetores. Mais uma vez, pensando lá naquele aspecto da antevidência, onde, se há uma obstrução das vias aéreas, o nosso organismo ele tem esse reflexo de tossir ou espirrar para eliminar essa obstrução. E tudo isso integrado com o sistema nervoso central. Além disso, nós temos funções do sistema mastigatório que nós chamamos de funções superiores dos seres humanos. Somente os seres humanos são capazes. Como, por exemplo, a fonação, a fala. E qual a função da fala mesmo? Assim como a beleza, a função da fala apenas para nos comunicar, mas assim, evolutivamente, qual seria essa função? Né? Então, assim, as expressões faciais, então, mais ainda, né? Qual a função do sorriso? Né? Teoricamente, evolutivamente, não teria função nenhuma. Então, por que existe o sorriso? Mas, além disso, nós temos várias expressões faciais, expressões relacionadas à emoção, aos sentimentos, alegria, tristeza, amor, ódio, raiva. O paladar, então, gente, é incrível. Nem dá para eu me aprofundar aqui, porque é tão incrível que a língua merecia uma palestra só para ela. Mas, assim, o paladar é um dos 5 sentidos do corpo humano. Ele acontece na língua, onde nós temos as nossas papilas gustativas, tá? E a língua, ao mesmo tempo que ela está participando, movimentando o bolo alimentar dentro da boca, auxiliando na mastigação, ela também proporciona a deglutição e, ao mesmo tempo, ela está proporcionando o sabor, que também é uma função vital do ser humano. Não só a função de sensação de prazer, né? Quem não gosta de comer, quem não fica feliz, eu gosto muito, mas também de defesa. A língua ela consegue reconhecer 5 sabores primordiais. E um deles, o amargo, ele identifica, nos defende, por exemplo, de venenos, de alimentos que pudessem ser tóxicos e nos levar a óbito. Além disso, nós temos vários componentes funcionais, como, por exemplo, os componentes sensoriais e os componentes motores. Nós temos, além da sensibilidade gustativa, nós temos a sensibilidade tátil, térmica, quando bate aquele alimento quente ou gelado, a gente sente, a propriocepção. Temos também os componentes motores, né, movimentos, como sucção, que são executados durante a sucção, a mastigação, a deglutição e por aí afora. Ou seja, nós temos uma integração sensório-motora que conecta o sistema nervoso central periférico com os movimentos de mandíbula, lábios, língua e músculos da face e da mastigação. Como é que bota o vídeo? Passar? Eu preciso de ajuda aqui. Oi? Mira lá? Ah, tá. Pode soltar o vídeo, por favor? Então, aqui a gente vai ver o seguinte. Os movimentos da mandíbula. A mandíbula, ela não faz só um movimento de abertura e fechamento. Esse movimento, teoricamente, seria relativamente fácil. Vamos colocar assim, uma retroescavadeira, ela faz esse movimento, certo?
Mas a mandíbula, ela é mais especializada. Ela faz também o movimento de protrusão e retrusão, ou seja, jogar o queixo para frente e para trás. E também, pode soltar o próximo vídeo do lado? O movimento de lateralidade, um lado e para o outro. Esses movimentos eles são tão especializados que, até hoje, não existe nenhum robô Android que consiga fazer, ok? A ciência tem evoluído, está aí o Elon Musk com, acho que é Optimus, se eu não me engano, mas ainda não faz esses movimentos. Essa é a articulação temporomandibular que eu estava falando anteriormente. Olha só que incrível, gente. Existe um disco articular, que ele funciona como se fosse um amortecedor entre o osso da mandíbula e da maxila, para que, olha a antevidência, sabendo-se que a gente ia fazer muito desse movimento, o que se imagina? Que o atrito entre um osso e outro desgastaria esse osso e, com o tempo, perderia a função. O que o projetista falou? Vou botar um amortecedor, o disco articular. Ao mesmo tempo, nós temos um músculo que abaixa e outro que levanta. E nós temos ligamentos que esticam quando a mandíbula abaixa, enquanto outros se comprimem, e quando levanta, o movimento é contrário. Bom, por que eu trouxe, então, o sistema mastigatório como evidência da TDI? Eu, como dentista, quando estudei o sistema mastigatório, é impossível, gente, a gente olhar para um sistema altamente complexo desse e não imaginar um projeto. Uma complexidade irredutível absurda. Vocês viram, é incontável. Ele é formado de tantas peças, tantas partes, que se você tirar uma, o resto não funciona. Você imagina, por exemplo, eu tenho a mandíbula, mas eu não tenho a maxila. Ou eu tenho a maxila, mas eu não tenho a mandíbula. Ou eu tenho os dois ossos, mas eu não tenho a inervação motora que faz a mandíbula se movimentar. Ou então eu tenho a mandíbula, tenho a maxila, tenho a inervação, mas não tenho o músculo. Ou então o músculo que devia esticar, ele encurta, e o que devia encurtar, estica. São tantas coisas necessárias para esse sistema funcionar. Como eu falei, por exemplo, eu tenho a mastigação eficiente, mas não tenho a deglutição. O indivíduo não se alimenta, ele morre. Então, assim, um dos pilares da TDI, que é a complexidade irredutível, ele é claramente visível no sistema mastigatório. Outra informação. Olha só, como eu estava falando, a gente tem um sistema dentro de um sistema, dentro de outro sistema, que funcionam harmonicamente e de forma integrada. E de onde vem toda essa informação? Do nosso DNA. Está tudo lá programado direitinho, como cada pecinha desses sistemas vai funcionar, de tal forma que eles funcionam harmonicamente, simultaneamente, todos ao mesmo tempo, sem a gente nem perceber que está fazendo isso. Então, mais um pilar da TDI, informação arbitrária. O projetista programou tudinho lá no nosso manual, que está no DNA de cada uma das nossas células. E o ajuste fino, apesar dele ser usado mais para o universo, não há como se dizer que a gente não tem um ajuste finíssimo entre cada uma das partes do sistema mastigatório e dos sistemas correlatos, como o sistema nervoso central, o sistema respiratório, o sistema digestório. Então, terceiro pilar também presente no sistema mastigatório. E quarto pilar, antevidência genial. É tanta antevidência que nem dá para falar de todas elas aqui. Eu falei um pouquinho da dentição permanente e da dentição decídua, que é a dentição de leite. Eu vou falar também da dentina terciária, não sei se vocês já ouviram falar. Ela também é conhecida como dentina reparadora. A dentina é um dos tecidos do órgão dental, ou seja, do dente. E quando esse dente é cariado, essa dentina tem células que vão produzir, são os dentinoclastos, vão produzir mais dentina
para proteger, ou seja, uma ponte, uma parede de dentina, para proteger da agressão das bactérias, das toxinas bacterianas causadas pela cárie dental. Ou seja, gente, olha só, o projetista ele conseguiu pensar, os seres humanos um dia vão parar de comer os alimentos que eu mandei, as frutas, as verduras, e vão começar a comer doce, açúcar. E aí isso vai alimentar as bactérias, que vai causar cárie. Vai ficar um panelão naquele dente. O que eu vou fazer? Vou botar um programinha aqui, nessas células que estão dentro desse dente, para quando essa agressão vier, elas já saberem o que fazer. Opa, vou produzir uma proteção para que a cárie não chegue na polpa dentária, que é a parte interna do dente. Fora isso, tem o siso, gente, que é... Mas não dá para falar de siso aqui, porque é uma palestra só para o siso também, é muita coisa. Então, sim, nós temos uma anteevidência, um ajuste fino, quarto pilar. E aí, olha só, eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem. Essa imagem daqui não tem nem 1/3 do que tem um sistema mastigatório, tá? Ali não tem nem todos os músculos da mastigação, nem todos os músculos da mímica, nem todos os nervos, nem todos os ossos, nem todos os dentes, nem tem periodonto aí. Então, assim, na verdade, na realidade, é bem mais complexo do que isso. E vocês olhassem para aquele robozinho ali, super futurista. Como é possível olhar para um robô e dizer, caramba, quem projetou esse robô é super inteligente, né? Nossa, mega inteligente. Mas essa máquina perfeita aqui surgiu ao acaso. Eu não consigo, gente. Como diria o professor João Paulo, gente, tem que ter fé demais para ser ateu, viu? Qual a melhor inferência para a origem do sistema mastigatório, então? Design inteligente ou forças naturais cegas e não guiadas? Pode soltar o videozinho, por favor. Só uma mostrinha bem de leve. Ih, deu uma travada. Ah, que pena, travou um pouco. Mas ali vem mostrando camada por camada de músculos, ossos, nervos. Tá tudo encaixado e ele desencaixa assim, e depois vem encaixando de novo, como se fossem pecinhas de Lego para montar. Gente, se isso fosse um Lego, eu queria ver aqui quem que ia conseguir montar. Quando você estuda o corpo humano, é inevitável perceber que é a máquina mais perfeita já criada por uma inteligência muito além da nossa. E é isso, gente. Sejamos gratos, então, e contemplemos com humildade o milagre da vida. Aí, nessa foto, tem meus 2 milagres que estão sentadinhos ali. E vou vender meu peixe um pouquinho, meu livro está lá fora. Quem quiser, eu vou estar aí até domingo. Muito obrigada a todos. Uma excelente noite a todos.